Oba, tá começando pra você aqui na CBM Gospel Rádio, o programa, aquele programa que você vai bater aquele papo gostoso, seu grande bate-papo CBM, é a sua revista semanal pra gente bater aquele papo e conversas descontraídas. E você já sabe, né, pra participar, só mandar um e-mail pra gente, ouvinte@cbmgospelradio.com.br ou mande uma mensagem para o nosso WhatsApp 1196420 5064. Eu estou aqui com ele, Terra. Boa tarde, bom dia, boa noite, povo de Deus. Tamo junto aqui, ó, pá, na CBM Gospel Rádio e também no YouTube com imagens, sempre. Imagens. Estamos juntos aqui e é uma bênção estar com vocês. E eu, Valdeci Ribeiro, e ele, o Internacional. Quem é ele, Valdeci? Eu vou dizer pra você. Você já tá vendo quem tá no YouTube. Um briefing dele. Olha aí. Professor de curso livre de teologia, pastor há 21 anos, fundador e presidente do Instituto Liderai, que é um grupo de pastores que cuidam de pastores, escritor, conferencista, coordenador do Ministério Aplicando a Verdade, vice-presidente, consultor doutrinário da Igreja Cristã Jardim de Deus, palestrante, pastor Felipe, presta atenção, palestrante do ECC, Encontro de Casais com Cristo, que é o maior evento restaurador de emoções conjugais presentes em Fortaleza, Belo Horizonte, Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro, Miami, Olha Boston só. e Portugal. International. Olha, vai tirando. Eu não fui. Casado há 23 anos com a irmã Adelaide. Ele, Melquiades Lino, o pastor Melqui. Seja bem-vindo, pastorzão. Gente, é uma alegria muito grande estar com vocês aqui. Eu falei pro Felipe que o currículo é grande, mas não dá dinheiro ainda não. Isso que eu resumi, mas Olha resumi aí. bastante. Meu Deus. Uma alegria muito grande estar aqui com o Ribeirão e com... Vou chamar de Ribeirão. Com o pastor Felipe. De repente é parente da minha esposa, que é Ribeiro também, né? Oi. Ô, Glória. E aqui na CBM, é muito bom estar com vocês aqui. E você esqueceu de dizer a última parte aí. Qual a última parte, meu Deus? Servo do Senhor. Ô, glória! Principalmente Santo Deus. servo. Aleluia! O senhor falou de Ribeirão, eu trabalho na ambulância, né, em Barueri. E o pessoal chama Ribeirão das Neves! E aqui nos nossos bastidores, pastor Felipe, o pastor Melco já começou falando, eu fiz rádio. Conta um pouquinho pra gente, pastor. Rapaz, foi uma experiência maravilhosa. Eu comecei... na época, eu era representante comercial e assessor de imprensa de algumas gravadoras, que fiquei 22 anos, né? Então, na época, eu estava na Line Records, né? E da Zecap Gospel, quando fiz parte do lançamento do CD do Sérgio Lopes ao vivo. E teve outros que foram lançados, Rose Nascimento, a Line Records tinha lançado aí Cristina Mel, foi muito bom. E aí me chamaram para fazer a rádio, a Gospel FM, que ainda existe. Hoje agora ela tá, a sede dela lá no Nordeste está em Juazeiro do Norte. E foi um momento assim, muito bom. Apanhei muito porque não sabia. Aí às vezes você vai ouvir a música, que agora tá tudo beleza, tudo né? digitalzinho. Mas antes você era no analógico, você soltava a música e tal. E aí, eu vou soltar a música. E atrasava o CD. Espera aí, gente, fica do outro lado aí ouvindo. Vai dar certo. Vai dar certo. Se você preparou para gravar aí no toca-fita aí, antigo, né? Você aguarda aí, porque o negócio tá... E aí foi um tempo muito bom. Fiquei aí, acho que 3 anos na Rádio Gospel FM, foi maravilhoso. Depois eu fui para Jesus FM, que é uma rádio muito forte também da região. E depois fui para uma afiliada da Logos FM, que hoje é a maior rádio do Nordeste. E também foi um tempo maravilhoso, né? Então, o horário nobre, que é o horário da manhã, né? Alcançamos muitas pessoas. Amém. E aí foi bom, porque eu gostava disso, né? Sempre gostei de arte, de música, né? Então eu começava assim pela manhã, né? Você que tá ligado na Gospel FM 93,1, seja muito bem-vindo. Aqui tem música, aqui tem alegria, aqui tem oração, aqui tem poder. E você do outro lado pode enviar merenda para nós que estamos aqui aguardando. E assim ia, né? E aí fazíamos a oração e era muito legal. Foi muito legal, um tempo assim maravilhoso. E uma vez por outra a gente faz alguma coisa. Aí depois que eu vim para São Paulo, ainda fiz rádio, tinha um programa teológico. Foi aí que eu conheci muita gente, através desse programa que a gente fazia, era Café Teológico, né? Era debates, tal, temas.
E depois eu fui ser diretor de uma TV, e depois de diretor, como eu fazia locução, eu falei assim, vamos fazer um teste piloto. Aí inventei de ser apresentador de TV, apresentei, e foi assim, um tempo maravilhoso, né? Mas como deu dinheiro, eu falei, não, deixa isso. Só dá dinheiro na CBM mesmo. Oh, glória! Rapaz, eu tô nessa oração aí, Jesus, ouve teu servo, meu Deus. Pastor, pesquisando aqui pra gente ter um tema bacana, eu vi que o senhor é presidente do Instituto Liderai, um grupo de pastores que cuidam de pastores. Conta mais pra gente sobre esse projeto, pastor. Então, eu já sou envolvido com a unidade pastoral há muitos anos, né? Lá em Fortaleza, eu fiquei muito tempo, ainda sou ligado na ORMES, que é, Ordem dos Ministros Evangélicos, que tem quase 500 pastores. Eu já passaram quase 500 pastores. E aí, quando eu vim para São Paulo, chegou a época antes da pandemia, 3 meses antes de vir a pandemia, eu conversando com alguns pastores, eu vi a necessidade de muitos pastores, de líderes, que eram muito ativos na igreja, mas tinha sua alma machucada, ou alguma situação, alguma crise emocional, conjugal, crise ministerial, mas não podia compartilhar com ninguém porque as pessoas não estão em pecado, aquela coisa toda, né? E aí eu juntei alguns pastores, falei, vamos montar um grupo de oração e de apoio aos pastores. E aí eu chamei, na época, né, o pastor Arcanjo, o pastor Rogério, da Povo Livre, o pastor Alex, da Assembleia de Deus Shekinah, ainda lembro, o pastor Will, da Povo Livre Jardim das Flores, eu e minha esposa, né, a pastora Adelaide, mas as pastoras, a Marilda, a Helena, a Sheila. Foi um tempo muito precioso, né? E demos pontapé inicial, então marcamos a primeira reunião de pastores. No momento eu achei que talvez não desse pouquinha gente. Nós marcamos na igreja Povo Livre do Jardim das Flores, em Osasco, São Paulo, e para nossa surpresa tinha 60 líderes reunidos para orar. E desse momento de oração foi surgindo, só que daqui a pouco eu comecei a dar uma de conselheiro, mesmo que não fosse o objetivo para aquele momento, porque vieram muitos líderes machucados. A gente recebeu líderes que tentaram suicídio, líderes que estavam com crise conjugal, emocional. Então, eu comecei a ver a necessidade de fazer mesas pastorais. E comecei a trazer alguns pastores experientes para participar dessas mesas pastorais. A mesa, ela começou só com homens, depois hoje já tem homens e mulheres, mas são mesas separadas. E tudo que era conversado lá, eu falava assim, nós vamos conversar aqui, vai ficar aqui. Quem daqui sair, falar lá fora morre. Então tudo é falado aqui dentro. E deu um boom, porque é difícil você ver essas mesas pastorais quando normalmente são cobradas, né? Claro, a gente tem inscrições hoje no Liderai quando a gente traz palestrante de fora, tem custo, aquela coisa toda, mas normalmente é gratuito, né? Então, reunimos esse boi e começou, e aí comecei a trazer a equipe, comecei a trazer psicanalista, psicólogo, tudo cristão, né? Inclusive o pastor Gerson, ele é um dos nossos mentores hoje, né? Ele já atendeu aqui na sala dele e já teve comigo, vai estar de novo em julho, né? Possivelmente dia 5, nós vamos ter um simpósio da mesa pastoral. Fizemos na Manaim um simpósio, né? Com o pastor Dário Brunet, que é o pai do pastor Tiago Brunet. Veio o pastor Rogério Moreira, já esteve aqui, Sim. O pastor Daniel Cirilo, teve uma equipe boa, então que a gente abre para os pastores perguntar. Então a gente começou a ver a necessidade dos pastores, porque o que acontece hoje? Hoje nós vemos muitos líderes fazendo muitas atividades e considera que isso é obra do Senhor. Uhum. Inclusive está tendo um livro meu chamado Manual do Obreiro, que apesar de ter um nome obreiro, mas eles são para líderes, né? Tem um capítulo falando sobre ativismo na igreja, que muita gente está fazendo alguma coisa na igreja que não foi chamado para fazer, e ao invés dele crescer, ele está atrofiando o ministério dele e de outros. Então muitos líderes estão na frente da obra, mas estão meio que perdidos, sem saber o que fazer, e isso gera uma crise ministerial. Então a mesa pastoral e o Liderai veio para dar esse suporte, né, aos líderes, como também a igreja local. Por que a igreja local? Porque nós temos hoje em torno de 11 treinamentos ou cursos no Liderai, né? Fizemos agora o Capelania, aí nós temos como alavancar as redes sociais da sua igreja, um workshop. Nós temos lá Ministério de Jovem, Ministério de Criança, tudo são capacitações. Ministério, como preparar líderes de casais. Então nós temos vários treinamentos hoje que ministra para a igreja local. Esse seminário, vou chamar de seminário, né? Capacitação de obreiros e líderes,
Só em São Paulo, até onde nós contamos, nós já atendemos 304 igrejas. Meu Deus. Dentro com a equipe, né? Sim. Então, eu ministro a primeira parte, aí alguém da equipe ministra a segunda parte e assim por diante, né? E aí percorremos pelo Brasil, né? Fizemos Curitiba, Fortaleza, as igrejas chamando. Sim. Rio de Janeiro, interior do Ceará, interior de São Paulo, e as igrejas do Rio agora que estão chamando, né? Então elas vão, eu quero trazer vocês aqui, aí elas bancam a ida, né? A gente vai, fica lá 1, 2 dias com a equipe, primeiro reúne com os pastores da igreja local, fala como é a ideia, o projeto, e tem dado muito certo para a glória de Deus. Então hoje nós temos uma equipe de mentores, temos psicanalistas, temos psicólogos, terapeutas, né? Conselheiros, né? Nós temos uma equipe também de cura e libertação. Então são pessoas voluntárias de vários ministérios. Claro, boa parte deles é da nossa igreja, né? Sim. Mas é aberto para todos, né? Eu quero fazer parte da equipe do Liderai. Como é que eu faço, né? E agora a gente vai começar o processo da filiação. Por quê? Porque como o Liderai cresceu muito e não tem alguém para bancar, não tem inscrições e tal, então há uma necessidade de ter uma filiação para que gere recursos para montarmos salas, abençoarmos os profissionais da área do psicoemocional, né? Estruturar quando for servir café pastoral. Então há uma filiação, por exemplo, a filiação que nós chegamos agora, se eu não me engano, a turma colocou 149 o ano. Se for dividir isso, vai dar o quê? R$8, R$9 o mês, né? Por mês. Por mês, é o ano. Então, tudo isso em prol do reino. Por isso que o slogan do Liderai é reino sendo reino, né? Eu já tentei 3 vezes desistir do Liderai, mas não dá certo. Não dá certo. Né? E existe, pastor, uma necessidade gigantesca dos pastores andarem juntos, né? A gente acaba se isolando, né? O pastor, Sim. ele tem esse costume de se isolar dentro da sua igreja e se isolar de quem está fora, né? Dos pastores de fora. E a gente precisa caminhar junto, a gente precisa trocar ideia, trocar o que está dando certo, a gente precisa compartilhar as dores do nosso coração. Sim. E o Liderai, ele vem para isso, né? Sim, caminhar sozinho é um perigo. Eu sempre falo isso, que quem caminha sozinho corre um grande risco, porque caminhar sozinho é um perigo, né? Então, essa palavra unidade na Bíblia, ela é conectada à palavra casamento. Porque casamento é intrínseco, deixará o homem, pai, mãe, sujará sua mulher. Então, a partir daquele momento do ato, há algo que é intrínseco, aí se torna uma só carne. É da onde nos deixa entender a palavra unidade, né? E eu lembro do exemplo do pastor Ibiúbe, que unidade... Aqui, eu mostro ele aqui, ó. Tamo junto. Unidade é um saco de batatas, você lembra disso? Sim. As batatas tudo juntas continuam sendo batata, mas depois que ela é feita um pirê, ela vira aquele negócio homogeneizado, né? Uhum. Se torna uma coisa só, né? Se torna uma coisa só. Se você meter a mão para tirar uma batata, não consegue. Então a unidade, ela é muito maior, a diferença de união e unidade. União, nós 3 aqui, corpo presente. Mas se um de nós discordar de alguma coisa, não é unidade. Unidade é quando vai além da união, é quando há um mesmo propósito, uma mesma concordância, né? Então a unidade, ela é importante para o caminhar de um líder, de um pastor. Um pastor que caminha... Nós, nessa caminhada, o pastor Felipe, nós já ouvimos líderes dizendo assim, nós não precisamos do Liderai, porque nós já crescemos, já somos autossuficientes. Nós ouvimos isso, né? Isso é um perigo, porque não é o fato da minha igreja ter 10 pessoas ou 100 mil pessoas que eu não precise ouvir outros, né? Seja mais novo ou seja mais velho, porque cada um tem sua experiência e isso soma no final para cada um, né? Então, há uma necessidade, sim, dos líderes andar juntos, muito mais do que reunir para um café. Eu não sou muito a favor de organizações, seja ela qual for, ou conselho, seja qual for, que só se reúne para tomar café, né? Claro, um momento de comunhão é importante, mas terminou o café, e depois? Ninguém sabe. Chegou um pastor tomar um café, mas o coração está abatido, está preocupado, está passando uma crise financeira, uma crise existencial, e isso alguém precisa ajudar, né? Então, o nosso intuito, que além de termos o café da comunhão, os pastores, os líderes, abrir os seus corações, e dali a gente marca para ser atendido pelos nossos mentores, conselheiros, terapeutas, e assim por diante.
É importante a gente pontuar para os nossos ouvintes da CBM Gospel Rádio também, para os telespectadores do YouTube, que a gente, por exemplo, quando eu preciso de algo, né, eu tenho o pastor Felipe, eu tenho os pastores aqui da comunidade Batista Manaim, como várias vezes aconteceu, para poder buscar um apoio. Né? Aí surge aquela pergunta, e os pastores vão para onde? Né? Aí que existe o Liderai. Né? Porque a gente tem que entender, porque nós como membros, às vezes a gente precisa de um conselho, de alguma... quando o pastor chegou aqui, não vou falar o que foi, mas falou, pastor, aconteceu isso comigo, eu quase liguei pro senhor, mas aí eu meio que decidi. Mas geralmente eu ligo o pastor, ligo pro meu líder de C, eu ligo aqui na C, agora eu falo com o pastor Gerson, marco uma hora, né? Gente, é bom a gente entender que também os pastores têm um suporte, né, pastor Melk? Sim. Verdade. Esse suporte, ele é importante, né? A pessoa diz assim, ó, olha, para você ver que antigamente, talvez, não sei se ainda existe ainda, né? Eu fui muito tempo da Assembleia de Deus, né? Meus pais se converteram na Brasil para Cristo, muito tempo atrás, mas depois de 2 anos migraram para a Assembleia. Eu estou falando coisa de 65 anos atrás. Né? Pouco tempo. Foi logo ontem. Logo ontem. E aí, eu tinha um líder lá que ele terminava, ele dizia assim, ó, quando terminar o culto, eu não quero ninguém na porta da igreja. Porque porta de igreja dá fofoca. Vocês já ouviram isso antigamente. Todo mundo para casa, tal. E eu cresci ouvindo aquilo, e quando eu comecei a ler a Bíblia, depois eu fui fazer meu seminário, eu falei, não, o nosso Deus é um Deus festivo, é um Deus que gosta de unidade. E não, hoje, por exemplo, nós terminamos, no caso da igreja que eu pastoreio, que é a Igreja Cristã Jardim de Deus, né? Quando eu faço de tudo para terminar o culto antes do horário previsto, né? Por quê? Porque a gente quer ter um tempo de comunhão. No domingo, a pastora Irani trouxe lá cuscuz. Os irmãos no final tomando café com os dentes, tudo melado de cuscuz, comendo pão, bolo. Então essa comunhão gera unidade. Sim. Entendeu? Porque a gente quem mora em São Paulo tem a vida corrida, né? Você sabe disso. Sim. Então no domingo é que você encontra o irmão, como é que foi sua semana e tal. Então a ideia é gerar unidade através da comunhão, daquele momento da merenda, né? Da refeição, e saber como está um ao outro, orar, botar a mão no ombro, ó Deus, é contigo, vai dar certo. Então a unidade ela é importante. Assim também para os líderes, a unidade é importante. Eu fico triste quando eu entro em contato com líderes que dizem, olha, tem líderes que tem 3 anos que eu estou convidando para vir uma das nossas atividades, que tudo é programado, mas não consegue. Porque eu falei, se a tua igreja te consome ao ponto de você não ter tempo para sair, para poder ter um momento de comunhão com outros líderes, então você está no ativismo e isso é perigoso. Porque minha igreja, tudo é minha igreja. Claro, a gente tem que dar atenção, cuidar, mas nós precisamos ter ligações, conexões com outros líderes, outros ministérios, até para a gente ver o que funciona, o que não funciona, o que eu estou fazendo de repente pode dar certo ou não dar certo. Isso através das experiências, né? E isso gera unidade. E confiança para que a gente possa abrir o coração para outro. Então a gente tem esse cuidado de estar gerando essa comunhão para que as pessoas, os líderes venham andar juntos, né? Porque andar junto é muito mais seguro do que tentar sozinho. Sim. O senhor já participou de uma das nossas ICs aqui da comunidade, não? A Igreja nas Casas? Não, ainda não. Aqui nós temos tem a merenda? nossa IC, né, pastor? Tem merenda? Tem. Não, isso que eu ia falar. Depois da nossa IC tem a nossa comunhão. Fala aí, pastor. É uma diversão. E olha, pastor, eu vou falar um negócio pra você. Tem um povo aqui do Piauí que gosta de um cuscuz. Esse é do Piauí, hein? Piauí é bom demais. Eu gosto do cuscuz, hein? Não, eu também. Todo dia cuscuz com ovo. Rapaz. Eu fiz lá há pouco tempo, fiz um cuscuz com lasca de carne seca. Meu Deus. Requeijão e queijo coalho derretido. Eu não acredito, só acredito se o senhor fizer pra gente. Pastor, me fala que dia que vai ter outro desse que eu vou estar lá. Eu vou lá também. Mas o importante de a gente salientar aqui nas nossas ICs, é claro que é aberto para todo mundo falar, mas em algumas ICs acontece de o irmão se abrir mais na comunhão. Às vezes numa conversa informal, ele está conversando com você e durante a IC, às vezes ele nem quer falar, mas numa conversa informal, você sabe que o irmão está precisando de alguma coisa, uma conversa. Às vezes um bate-papo, uma conversa já ajuda, né, pastor Felipe? E essa comunhão que é gerada pelos pastores chega nas pessoas. Quando os pastores estão em comunhão, a igreja entende que ela precisa andar junta, né? Sim, com certeza. Isso Ele se torna até um linguajar para você encontrar
Alguns pastores são bem espalhafatosos. Né? Tem um que é o Juninho, né? O Juninho Aí ele já chega e diz, ei, você o quê? Aí eu, o que é, macho? Naquela classe, o que tu quer? Né? Falo pro ei, macho, tá doido? Aí às vezes a pessoa fala, vários pastores, que tem gente que fala assim, encontra, pastor, não sei o quê, aquela coisa. Então, essa comunhão gera essa liberdade. Sim. Né? Gera amizade. Gera mesmo. amizade, entendeu? E já dizia o sábio Salomão em Provérbios 17, que ama sempre o amigo e na angústia se faz o irmão, né? Verdade. Então é na hora do, como diz no meu Ceará, do pega pra capar, que a gente conhece quem é quem. Quem tá do né? nosso lado. Quem é que tá do seu lado, né? Então isso é importante, andar junto, a concordância, né? Muito mais do que a união, mas a unidade, ela tem que estar junto. Claro que, como a Bíblia tem resposta para tudo, né? Inclusive para aqueles que são falsos, aqueles que são verdadeiros. No meu primeiro livro eu falo, tem um capítulo que você identifica. Né? Você vai identificar quem é falso ou verdadeiro. A luz da palavra é a luz da psicologia. Olha que legal. Pela ação, pelo olhar, pelo andar, pelo falar, você sabe quem é Sim. o cara que é verdadeiro ou não. Que quer estar com você ali. O famoso tamo junto. Esse é perigoso. Isso é perigoso, né? Pastor, e o senhor pastoreia hoje a Igreja Evangélica Jardim de Deus. Isso. Ela nasceu lá com seu pai, lá no Nordeste. Ela nasceu no Nordeste. Meu pai foi 33 anos da Assembleia de Deus. E ele foi pescador por, acho que 42 anos, né? Ele tinha três embarcações. Ele foi lagosteiro por muito tempo. Então, o meu pai nunca foi a uma escola, aprendeu a ler na Bíblia. Olha que né? massa. E é um homem que há mais de 45 anos levanta 3 da manhã, vai até às 6 na oração e na leitura da palavra. Hoje você pergunta qualquer passagem bíblica de Gênesis Apocalipse, ele responde. Fez seminário comigo, porque eu coloquei no seminário na época, né? Mas deu certo. Então, um dia, assim, na última viagem dele, por isso que eu estou falando de pescador, o barco dele, um barco de 14 metros, aqueles motores Scania, um barco profissional. O motor, como diz lá, deu prego, parou a caixa de marcha e tudo, e o barco ficou à deriva. As águas foram levando, e ele, da onde ele estava no mar de Fortaleza, que era 4 horas para dentro, né? E daí ele caiu a mais ou menos 200 quilômetros da onde ele tinha saído, né? Então, caiu numa praia chamada Praia de Mundaur, que é uma praia que fica antes de Jericoacoara, e nessa praia ele ficou 30 dias, teve que levar o mecânico, como é que chama? O engenheiro mecânico lá para poder consertar o motor, que o motor de levar peça, aquela coisa toda. Demorou 30 dias. Nesses 30 dias, como ele não para, ele encontrou uma igreja do mesmo ministério dele, que é a Assembleia de Deus, com 4 pessoas, porque já tinha passado de 3 a 4 pastores, como é região praiana, e os cabas caíam. Né? Porque as meninas novinhas vinham e tal, e os cabas caíam. Então ele começou a evangelizar, e ele não para, né? E aí, como começou vigente e tal, e o pastor do campo chamou ele. Né? Como ele já era conhecido em Fortaleza, chamou ele, você não quer cuidar aqui da igreja, nossa, pelo menos por um período, para levantar, trazer os irmãos e tal. Aí ele vai falar com a minha esposa, se ela concordar. A minha mãe concordou, eles pegaram as 2 filhas mais novas e viajaram e foram morar lá, por causa de uma viagem que não deu certo em alto mar, que os ventos levaram o barco para lá. E ele está lá há 30 anos. Então ele começou cuidando da igreja, deu certo, a igreja cresceu. Na época, meu pai é muito elétrico, ele toca pandeiro, ele dança, ele tem 84 anos, mas ele pode haver um corinho de fogo que ele tá junto. Tá junto, né? Ele ajudava os irmãos, muitos irmãos necessitados, ele dava bujão de gás. E um dia o ministério chamou ele, não, a pessoa do ministério chamou ele e falou que ele não poderia dançar, pular, porque não era o perfil da igreja, não podia ajudar o necessitado, tinha que ajudar. Ele, mas o dinheiro é meu, eu tenho que ajudar. Então, naquele momento, ele disse assim, se Jesus desceu da cruz para morrer, isso ele falando para o pastor que chamou a atenção dele, morreu por mim e por você, que não valia nada, que veio do monturo. Então eu não posso dançar na presença do Senhor. A minha esposa teve doença de Chagas, Jesus curou. A minha filha examinada pelos médicos, podre para morrer, Jesus curou. Na Copa do Mundo eu soube que o seu pula, fica gritando pela bola. Por que eu não posso gritar para o meu Jesus, que vale muito mais do que um jogo de Copa do Mundo? Então a partir de hoje, quer dizer que não pertence mais a esse ministério. Foi em Fortaleza e o pastor não quis, o pastor presidente, não, você não pode sair, porque amava muito ele, né? E meu pai foi um grande construtor de igrejas, de templos, porque você imagina aí, na época que era lagosteiro, ganhava muito,
Hoje o quilo da lagosta está barato. Você vai no mercado da Lapa, paga 140, 120 o quilo. Na época era quase R$300. Você imagina aí 900 quilos por semana em 3 barcos. Então ele construiu muitas igrejas com dinheiro arrecadado, né? Templos em Fortaleza. Isso foi muito bom. Então a gente nunca imaginou que ele viesse sair da igreja da Assembleia de Deus. Mas ele disse, ó, saiu com a bênção do pastor, o pastor abençoou aquela coisa toda. E ele disse, e ele passou 2 anos evangelizando, que ele não para, e mandava para Metodista, para Assembleia de Deus, para Batista. Ele não tinha placa. Ele enviava os novos convertidos para lá. E um dia ele dormindo, teve um sonho de Isaías capítulo 58, versículo 11 em diante, né? Que diz, serás como um jardim, tem até a música do Diante do Trono, né? Sim. Serás um jardim fechado, regado pelo Senhor, seus ossos secos, vai ter vida, aquela coisa toda. E aí ele amanheceu e falou para minha mãe, para minha irmã, falou, eu tive um sonho assim, e a minha irmã falou, Deus está convidando o senhor para poder começar uma obra. E daí, quando foi dia 6 de janeiro de 1996, ele começou o pontapé inicial, né, da Igreja Cristã Jardim de Deus. Nós estamos em Osasco, somos a única igreja fora do Ceará. As nossas igrejas lá são, eu falo que igreja de roça, né? No com carinho. Mas nós temos a igreja sede dele hoje, é a maior igreja da região, graças a Deus por isso, na praia, uma vila de pescadores que só tem 8.000 habitantes. A outra igreja fica na cidade vizinha, tem 2 trabalhando na roça, que tem só é canavial e milharal, e aí você marca os cultos, as irmãs aparecem, anda 1, 2, 3 quilômetros, ou léguas, como chama, né? Do nada, né? Hoje a gente tem Uber na porta, tem ônibus, verdade. E lá faz chuva, faz sol, quando marca lá no Salgado dos Ferreiros, que chama, né? Ou no Panã, o povo está lá. Então eles começaram o trabalho, e aí eu só fui me congregar com meu pai depois de quase 6 anos que a igreja, 6 anos que a igreja tinha aberto, né? Tinha sido fundada. Porque eu tinha um ministério de jovens, né? Na Igreja de Deus no Brasil, não é congregação cristã no Brasil, é a Igreja de Deus no Brasil, que é a igreja pentecostal mais antiga da América Latina. Ela é dos Estados Unidos, ela tem aqui em São Paulo, acho que hoje ela deve estar com 140 anos. E aí, quando terminou meu período, eu fui ajudar meu pai. Terminei o seminário, eu fui ajudar meu pai, e já sou pastor. Eu estou na mesma igreja há 29 anos, mas sou pastor há 21 anos da Igreja Cristã Jardim de Deus. E viemos para São Paulo há 9 anos, eu, minha esposa e minhas filhas, e somos pastores missionários, né? Hoje a nossa igreja está num espaço provisório, que a gente não sabe até quando vai ficar, funciona dentro do cinema, né? Do Cine Cercla, no Plaza Shop, no centro de Osasco, todos os domingos pela manhã. Já aproveita a hora certinha, pastor do culto. 10 horas da manhã. Olha aí. e na semana é online e visita nos lares e tal, né? Então, assim, Deus tem sido bondoso, gracioso, né? Amém. Não tem sido fácil, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado aí nesses 21 anos de pastorado para a glória de Deus. Maravilha. Glória a Deus. Pastor, o senhor trouxe alguns livros aí. O senhor trabalha com publicação hoje. O senhor tem uma empresa de publicação, certo? Não é bem uma empresa. Empresa tem o Felipe, o Ribeirão. Né? Glória. Nós temos assessoria de... Porque eu fui 22 anos, fiquei, ainda faço alguns trabalhos de assessoria quando o povo procura. E me procura, viu, que eu estou precisando. Assessoria de imprensa, né? Por exemplo, eu fiquei 6 anos com a Berreco, 6 anos com a Aline Barros. Fiz um livro, né? Fui assessor do pastor André Valadão, Ludmila Ferpe. Muito tempo fiquei com esse pessoal. Fiz Line Record e tal. Então, toda essa experiência, um dia migrou para a CPAD, que é a Casa Publicadora da Assembleia de Deus, que eu fui gerente por um tempo lá. Então, lá é a parte editorial. Então, como eu sei ver todo o andamento, eu sempre gostei da escrita, né? Sempre escrevi. E aí, como eu sofri muito para fazer meu primeiro livro, porque a turma fez um orçamento muito alto, então eu gastei muito no primeiro livro, porque eu não sabia como funcionava a parte da produção do livro. Sim. Mas aí eu prometi, fiz um voto a Deus, falei, Deus, eu quero uma assessoria editorial, porque eu já tinha experiência na musical, né, na fonográfica, para ajudar pastores e líderes e pessoas que têm o desejo de ser escritor e não sabem por onde começar. Eu quero que tu me mostre os caminhos das pedras para me poder ajudar. E para a glória de Deus, deu certo, né? Hoje nós temos os freelancers, quando a gente precisa, vai lá e faz, para diagramar, revisar, capista. A minha parte é edição editorial, fazer a parte editorial, né? A pessoa manda ou a pregação, ou a mensagem em áudio, e eu pego aquele áudio, transcrevo de uma forma bem rústica, eu vou dizer assim, né? A gente não usa aplicativo, é mesmo ouvir para sentir, faço toda a transcrição e repasso para
para revisão, depois diagramação, aí vinha a capa junto e faz todo o processo do livro, né? Então, depois disso, nós ajudamos vários pastores a fazer os livros, vários escritores a fazer livros, né? Inclusive tem um livro do pastor Gerson na agulha aí, só esperando. Não, já vamos soltar a hashtag. Pastor Gerson, termina o livro. Ele fala que tem Eu já li o livro é maravilhoso. Aqui, pastor, falta um capítulo e ele tá enrolando com esse capítulo já tem uns 3 anos. Pastor Gerson, solta o capítulo em nome de Jesus. Vamos bombar a internet. O livro, ele é uma autoridade. O primeiro livro foi esse aqui, ó. Que foi lançado... Aqui, mostra aqui, pastor. Aqui, ó. Vamos Onde só estava trocar a Deus câmera aqui. quando puxaram o meu tapete, o Deus que sara das feridas do passado, o prefácio do pastor André Valadão. Esse livro foi lançado na época, antes da pandemia, e na pandemia ele foi o livro mais comentado na internet sobre o Deus que sara das feridas do passado, à luz da Bíblia. É tanto que 2 conselhos de psicologia pegaram para fazer uma tese, porque aqui eu falo que eu fui curada da depressão por causa da leitura da palavra e das orações. Então, o livro virou uma conferência que com esse livro nós fizemos mais de 20 cidades. Que é o Deus que sara das feridas do passado. Então, aqui eu falo de Mardoqueu, as pessoas falam muito de Esther, mas eu falo aqui do exilado Mardoqueu. Eu falo da viúva de Sarepta, porque se você for ver lá, quando Elias foi chamado para sair do Riacho de Querite até chegar a Sarepta, dão aí em torno de 11 quilômetros, né? E isso a pé dá um pedacinho de chão, né? Só que no dia que ele saiu, que acabou a comida dele, o dia que ele chegou na mulher, que foi 3 dias depois, que ele foi parando, subindo, montanha, descendo, no dia que ele chegou na mulher, foi o dia que era a última refeição dela. Então, o que eu entendi? Porque o nome Elias, todo nome bíblico que começa ou termina com EL, né? Elias, Samuel, Gabriel, Deus é alguma coisa, né? O meu é Mel, com L, Melquíades, né? Jeová é Rei, Lucas 3:24. Olha que benção. E aí, quando ele chega lá, o nome ele representa a figura do próprio Deus. Ou seja, aquela mulher achou que ia morrer naquele dia, só que o milagre dela já tinha sido providenciado 3 dias antes, porque quando Deus mandou ele sair, e quando ele chegou no último dia da última refeição daquela mulher. O que nós entendemos? Que o meu milagre, o seu milagre já está a caminho, a gente acha que não, mas vai chegar na data certa, na hora certa, e não tem como a gente... E aí eu falo da viúva de Sarepta, né, porque ela estava numa grande frustração, viúva de marido, ia morrer, e também eu falo aqui dos 3 amigos de Jó, Bildad, Zofar e Elifaz, né, que chamaram Jó... que estava passando situação adversa, porque ele estava em pecado, eles chamam de amigos molestos. E por fim eu falo do filho pródigo, que muita gente usa essa questão do filho pródigo para alguém que está afastado do caminho do Senhor. Mas aqui o capítulo chama-se É Possível Recomeçar, porque a Bíblia diz que ele parou, pensou, já estava lá com os porcos, né? Sim. Vou botar o pé no caminho e vou estar com meu pai. Então, o que restava para ele? A casa do pai. Então ele voltou para a casa do pai. Então é um livro que vai falar sobre restauração das feridas do passado e como recomeçar à luz da Bíblia. Se você tem um restinho de casamento, é nesse casamento que Deus vai gerar um grande amor e um grande sentimento de fidelidade conjugal. O que resta é uma ideia de uma empresa ou de um projeto falido, pois a ideia vai sobressair o projeto que foi falido. Então, se você resta alguma coisa, é com isso que Deus quer trabalhar. Deus, para trabalhar, não precisa de grandes coisas, precisa de disposição, e o que você tem já é o suficiente para Deus começar. Moisés usou uma vara para abrir um grande mar. Sansão usou uma queixada de jumento para matar muitos, né? Então a gente vê que são coisas pequenas na mão de alguém. Davi com as pedrinhas derrubou o gigante. Já é o suficiente para Deus começar um grande milagre. Então esse livro ele foi muito comentado, está nas plataformas digitais, na Amazon, Google Play Plus. Eu prefiro o livro físico, de pegar, sentir, eu também. ler, eu gosto do papel. Então esse livro foi o primeiro. Pastor, já vai falar dos outros livros, mas para falar com o senhor, para comprar os livros, WhatsApp, manda aí que a gente já vai pôr na tela aqui. 11 99714 99714 5764. Peraí, então. 994. E você, ouvinte da CBM Gospel Rádio, já sabe.
Se quiser mandar uma mensagem pra gente, 11964205064, a gente vai colocar você pra falar com o pastor Melk, né, pastor Felipe? É isso aí. 14, final 14, 997 14 5764. 5764. E o que mais você trouxe pra gente, pastor Melk? Vai falando aí, pastor. Tem o livro de orações, esse foi eu e minha esposa que lançamos, ele é um devocional diário, criando o hábito de orar em 30 dias, que às vezes a pessoa vai começar a oração do dia e não sabe por onde começar, né? Começa por onde, né? Então aqui tem o versículo do dia, a oração do dia, a reflexão do dia, a intercessão do dia. Aonde você precisa melhorar, você escreve. Onde você já melhorou, você escreve, né? Ah, que legal. Então ele é um devocional diário, né? E fora isso, a gente tem alguns estudos de orações. Por exemplo, qual é a oração que Deus responde mais rápido? Tem na Bíblia. Qual a oração que Deus ouve, mas não responde? Tem na Bíblia. De repente você está orando algo que não está de acordo com aquilo que Deus quer e você vai morrer de orar e Ele vai te responder. E como eu descobri se eu não estou dentro dessa oração? Né? O que é oração contrária? Tem aqui a resposta. Né? E aí nós vamos ver também 10 maneiras de orar pelos filhos, pelo marido. Nós vamos ver os homens de oração, John Wesley, John Hus e Martin Lutero, e por aí você vai ver. Então o livro de oração ele é um incentivo para você ter tempo de oração. Tanto na prática como... Ele não é por capítulo, ele é por estudos e devocionais. Esse é o livro de oração, são 2 capas. Aí eu tenho esse Milagre de um Pescador, que relata a história que eu contei há pouco tempo do meu pai. Mas aqui nós vemos aquele aqui, ó. Nós vemos aqui um teste vocacional. Tem muita gente que vai se descobrir aqui. Meu pai nunca foi a uma escola, como eu já falei, mas aprendeu lendo a Bíblia. Tem muita gente que fala assim, que tem capacidade, tem instrução, tem informação, mas não tem a disponibilidade para o chamado. Né? Então, de agir. E ele teve. E aqui é um livro que incentiva você a aumentar a sua fé. Porque aqui conta a história da minha mãe que foi curada, da minha irmã, do meu irmão que foi curado. Né? Então é um livro profético para aumentar a sua fé. O que Deus fez no passado, fez aqui na vida do pastor Antônio Evangelista. E eu termino com o estudo de Spurgeon. Spurgeon ele fala dessa questão, que Deus quer usar pessoas para o louvor da sua glória. Aquele que não quer ser usado por ele, sai do meio que ele vai levantar e usar outro. Né? É verdade. Tem outro no caminho. E por fim, o manual, que foi o que nós fizemos mais de 300 igrejas, Manual do Obreiro Eficiente, né, que qual a diferença de a chamada e o chamado? As pessoas pensam que é a mesma coisa, mas não é. A vocação, a obra e o dono da obra. Ele é voltado para... Ele tem capítulo específico. Qual é o papel, biblicamente, do presbítero, diácono, diaconisa, missionário, cooperador, voluntário, pastor, e é o único que fala de pastora, chamado feminino pastoral, onde eu falo de 17 mulheres que ajudaram o apóstolo Paulo. Eu faço uma transliteração aqui do que é o chamado pastoral feminino. E por fim, vem um teste também nele, porque cada capítulo você tem um questionário no final, para você colocar em prática o que você acabou de ler. E tem aqui falando sobre o dono da obra. Tem muita gente que está fazendo a obra, mas não tem intimidade com o dono da obra, que é outra situação. É outra coisa. O cara pode ser um grande gestor, administrador, o cara pode ser um bom músico, um bom cantor, disposto para a obra, mas não tem intimidade com o dono da obra. É verdade. Deixa eu pôr aqui. Você que está perdido no ministério está aqui, ó. Se peca não, pelo amor de Deus. Né? Gostei dele. E claro que o pastor Melk também trouxe presente para os ouvintes da CBM Gospel Não ia Rádio, ficar de né, fora. pastor? Nós temos a da MA, se você quer escrever um livro. Eu não sei por onde começar, manda o áudio, né? Todo livro é uma autoridade, se torna uma autoridade porque ele fica para toda a vida, né? Então, se você quer fazer o seu livro aí, fala com a gente. Filho da Fé é um livro do nosso amigo Carlos Loureiro, que tem uma experiência maravilhosa, vai ativar você a como ser uma pessoa cheia de fé na pessoa de Jesus. É um livro para você ler o ano inteiro, são 652 páginas. Oh, glória. Né? Bom, ele é também de uma Bíblia larga para expulsar demônios, só uma tapa dele já derruba. Né? Já derruba 3. Meu Deus. Dá para ficar até em pé. Esses os meninos vão sortear, eles que sabem como é que vão fazer. Então vamos o seguinte, amanhã, hoje é quarta-feira. Certo? Amanhã, quinta-feira, nós vamos fazer um sorteio no programa Com Elas. Maravilha. Vamos pôr no Com Elas? Com Elas, sim. Com Elas amanhã, quinta-feira, ao meio-dia. Você vai mandar mensagem e todo mundo que mandar mensagem no WhatsApp. Pastor, eu mandei no YouTube. É no WhatsApp. No WhatsApp. 11 9 6420 5064. Já até decorei. Opa! Eu tenho a colinha aqui. Aí, eu decorei. Você manda mensagem pra gente no WhatsApp
E nós vamos de todo... Você vai mandar a seguinte frase: eu quero o livro. E aí a gente vai sortear dentro do programa Com Elas, aí, quinta-feira, meio-dia. Pastor, eu tô ouvindo, já é sexta-feira. Já passou sua oportunidade. Vai ter próximas em nome de Jesus. Amém. Pastor Melker, eu gostaria que o senhor deixasse uma oração para os nossos ouvintes da CBM Gospel Rádio e também para os telespectadores do YouTube. Amém, queridos. Eu quero... posso deixar aqui o da rede? Sim, sim. Do WhatsApp e tal. Pode. Bom, se você quiser conhecer um pouco mais do nosso ministério, você pode ir lá no Instagram, Melk com K, Melk _ Lino, Melk com K _ Lino, arroba... Não, arroba, né? Não, é só isso. É só eu isso. dando e-mail, Melquilino. Começou a arroba primeiro. Mas você vai lá, Melquides, com esse nome só tem eu no Instagram e no Facebook, né? Melquides Lino, você vai lá e nos segue. Nós temos uma sala de oração todas as manhãs, 5 da manhã, pelo Google Meet. Se você quiser participar do nosso Ministério de Oração, é interdenominacional, fica à vontade, em nome de Jesus, tem sido bênção, maravilhoso. Então, bom, se você quer conhecer mais do trabalho, é no Spotify, tá vendo aí? Nossa, é chique. Spotify tem lá um debate, não, uma conversação, né, de quase 3 horas, dizendo que a mulher não veio da costela de Adão. E não veio mesmo não, viu? Deixar vocês tudo de cabelo em pé. Não, mas não vamos deixar os ouvintes com vontade, né? Vamos marcar para o senhor vir aqui no Bate-Papo CBM para gente bater um papo sobre esse assunto. Junto com o diretor Cláudio Rodrigues, que é o diretor da Bíblia King James, né? A gente fala sobre essa questão. E tem outros debates tá tudo no Spotify, né? Sobre ansiedade, crise de ansiedade, sobre crise conjugal, né? Que é um debate da 93 FM, a rádio do Rio. E eles têm tudo no Spotify à disposição. Então você coloca lá para assistir, para acompanhar. Tem sido bem. E por fim também, posso falar? Pode, fica à vontade. E por fim, no YouTube, né? O meu canal, rapaz, tá pequeno ainda, né? Eu não ativei, mas tem um canal lá. Quantos milhões? Não, bom, eu tenho uns milhões assim, cozido, né? Tem lá Melquilino, que tem as mensagens, né? Você tem as mensagens, pregações, a gente está ativando. Mas o que eu quero divulgar mesmo é o canal Prata e Palavra. É o único pastor que eu conheço, né? Que enquanto está fazendo comida, prega. Então eu fiz lá cordeiro feito ao molho de hortelã, peixe frito ao molho de manga. Aí tem umas vitaminas, tem a Sansão, você vai saber que vitamina é Sansão. Tem um canal de culinária, eu tenho um canal de culinária chamado Prato e Palavra. Que legal. A pessoa entra lá. Então eu gosto de cozinhar, vamos. Então, 10 minutinhos. Vou esperar o convite, hein? Então, a receita do peixe eu fiz lá. Eu preguei sobre a pesca maravilhosa, sempre alguma coisa linkada. Eu fiz um bolo de rapadura. Nossa, aí eu falei sobre Jesus, que é a sua palavra mais doce do que o mel, que o salmista fala, né? Isso aí. Mas vamos orar, quero orar junto com você. Nesse momento, como o Felipe falou, não sei se é tarde, de noite, madrugada, a hora que você vai ouvir, mas diante de tudo que foi falado aqui, que eu não vim para falar do mel que em si, né, ou eles, nós viemos falar daquele que é o Senhor sobre todas as nossas vidas, Jesus, e nós queremos compartilhar em oração. Se você precisa de uma orientação, de um direcionamento, se você precisa de cura, porque aqui o livro que eu falei aqui, é Milagre de um Pescador, é um livro que fala de cura. Sim. Então nós cremos que o nosso Jesus ainda cura. O Felipe apresentou o livro aqui, Manual do Obreiro, para você que precisa de um direcionamento. O nosso Jesus dá o direcionamento para a sua vocação, para o seu chamado, para a sua chamada. Se você precisa orar e às vezes as palavras de oração não vêm, então nós vamos estar orando para que o Senhor venha despertar em você o desejo de orar, de ler a palavra. Né? E eu creio também que o nosso Deus, ele é capaz de fazer a palavra que garante, muito mais do que pedimos ou pensamos. Se porventura você tem em casa alguém enfermo, ou você está enfermo ou enferma, e crê na oração da cura, nessa oração nós vamos orar para que o Senhor, de uma forma extraordinária, sobrenatural, venha trazer cura sobre a sua vida, venha resolver a situação, venha resolver a causa, porque o nosso Deus continua sendo o mesmo. Então nessa oração, que é uma oração de liberação de palavras proféticas, também eu creio que não é uma oração para fazer a finalização de um programa de rádio, muito mais do que isso. É uma oração que vai atravessar fronteiras através do aplicativo, né? Através da tecnologia, chegar até você. E a oração de um justo, ou dos justos, né? A Bíblia diz que pode muito em seus efeitos. E nós veremos os efeitos sobrenaturais de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida, os seus projetos, seu casamento, seu ministério, para a glória de Deus. Oremos. Pai querido e eterno, nós adentramos a Tua presença em oração mais uma vez e cremos que o Senhor, de uma forma gloriosa, sobrenatural, está, Senhor, agora
agora olhando para cada vida, cada pessoa que nos acompanha através da oração aqui na CBM Rádio Gospel, e cremos que o Senhor, aleluia, ó Deus, está agindo de uma maneira sobrenatural. Queremos te pedir por aqueles que estão enfermos, que o Senhor traga cura, Senhor, sobre essa enfermidade, arranque essa enfermidade, não importa o nome, não importa a intensidade que está essa enfermidade, o que importa é que tu és o Senhor que cura, tu és médico por excelência, e nós cremos que o Senhor está fazendo o milagre acontecer em nome de Jesus. Toque em cada particularidade do corpo agora, em nome de Jesus. Eu te peço também, Senhor, toca, Senhor, na alma, Pai, tantas pessoas com crises emocionais, crises existenciais, e eu te peço, Senhor, traz o alívio do Salmo 23, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome, vem tirar, Senhor, toda a confusão mental, toda a inquietação, que se cumpra, Pai amado, nessa vida, Pai, ó Deus, o Salmo 4, em paz me deitarei e logo pegarei no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança, em nome de Jesus. Pai, aos que estão precisando de uma provisão, de um escape, tu és Jeová Rafa, o Deus que cura, aleluia. Jeová Nissi, o Senhor nossa bandeira, Jeová Jireh, o Senhor que provê, traz tua provisão, Senhor, sobre cada vida, em o nome de Jesus. Pai, nós oramos, Senhor. Ó Deus, restaura essa vida, restaura esse casamento, restaura, Senhor, essa família. Em nome de Jesus. Pai, eu te louvo, Senhor, pela vida, Senhor, ó Deus, dos pastores aqui da rádio, pela vida do pastor Gerson, da pastora Gisele, amém, da Batista Manaim, Senhor, de todos que fazem parte dessa família, que o Senhor, de uma forma gloriosa, os abençoe, recompense, derrama das tuas bênçãos em áreas específicas que eles precisam e necessitam, em um nome de Jesus, para a glória de Deus. É assim que nós te louvamos, te agradecemos, em um nome de Jesus, que vive e que reina para sempre. Amém. 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 Glória a Deus. Pastor Mel, que eu gostaria de agradecer por participar com a gente do Bate-Papo CBM. Lembrando que o senhor está intimado para voltar aqui. Com certeza. É intimado, não é convidado não, viu? É intimado. Vamos voltar, sem dúvida. Mas o difícil é a agenda que esse homem. Não, mas, mas é o seguinte, quando voltar, traz o cuscuz lá pra gente ver se é verdade mesmo. Se o cuscuz é bom, não é bom? Se preparar o café, eu trago. Eu já comi com calabresa. Oh, meu Deus, olha. Com calabresa. Eu ainda tô sem de nada. Pastor Felipe, considerações finais. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por acompanhar com a gente mais um Bate-Papo CBM. Deus te abençoe. Pastor Melk, considerações finais. Olha, queridos, muito obrigado por me receber aqui, o Ribeirão e o pastor Felipão. Deus abençoe grandemente a essa igreja maravilhosa, de gente crente, viu? Aqui tem gente crente. Glória a Deus, né? Aos nossos amigos ouvintes ou internautas, né? Agora tem imagens. Que Deus acompanhe grandemente, abençoe grandemente a vida de vocês. Com certeza eu voltarei. E eu, Valdir Ribeiro, fico por aqui lembrando, ouvintes do YouTube, agora eu não esqueci não, viu? O pessoal falou assim, nossa, você não fala com a gente do YouTube? Muito obrigado por estar assistindo a gente. E você da CBM Gospel Rádio, não se esqueça. Quarta-feira que vem, né, Pastor Felipe? Estamos de volta aí com mais uma entrevista sensacional. Não vou dar nem spoiler. Lembrando que você, ouvinte, pode participar através do nosso WhatsApp 11 96420 5064 ou através do ouvinte@cbmgospelradio.com.br. Eu, Valdir Ribeiro, fico por aqui. Quarta-feira que vem estamos de volta. Fui!